Pode ter você. Eu agradeço a oportunidade de dialogar com vocês. Eu transmito um abraço de afeto, de militância, de camaradagem nesse momento crucial que a gente vive. Eu acho que as duas partes da minha fala estão muito conectadas. Em primeiro lugar, porque a história do PT explica o fato do PT, como partido político, como movimento, como representação da sociedade, ter essa vida de 43 anos e ter passado por testes e por momentos cruciais. Isso tem a ver com o contexto histórico que o PT nasceu. O PT nasceu num contexto histórico da transição da ditadura, na crise da ditadura militar, em que o capitalismo monopolista dependente atravessava a crise, particularmente em 73, que se manifestou socialmente na luta contra a carestia e nas greves do ABC. E o PT, ele nasce também no momento de derrota das forças de esquerda que participaram da resistência à ditadura militar e diante de um vazio político, que o PT soube interpretar esse vazio político, se apresentando como uma alternativa. Havia também um desejo de renovação muito grande, muito amplo na sociedade brasileira. Renovação em relação ao enfrentamento da ditadura militar, renovação em relação às velhas políticas da burguesia liberal e uma renovação em relação aos movimentos sociais que brotavam naquela época. As greves, movimento da carestia, luta pela reforma agrária, movimento estudantil, o movimento da intelectualidade progressista através das conferências e da Sociedade Brasileira de Defesa da Ciência. E esse processo vai crescer e vai criar as condições para que o PT representasse uma espécie de leito por onde essas expressões sociais e políticas caminhassem. Isso produziu no PT um movimento. O PT nasce como um movimento. Deste movimento, ele busca a forma de se organizar. E essa forma de se organizar, a gente adotou o critério de baixo para cima. A forma de se organizar era dos núcleos para os diretórios, dos núcleos para as direções. E essa forma de organizar buscava contemplar aquilo que nós chamávamos na época a luta institucional e a luta não institucional. A gente dizia um pé na legalidade e um pé fora da legalidade. Esse processo que gerou no PT uma característica forte, que é foi o compromisso com as lutas populares, com as lutas sociais, um compromisso com os ideais de uma sociedade sem explorados e sem exploradores, uma proposta política, mesmo diante das vésperas da crise do socialismo realmente existente, o Partido dos Trabalhadores nasce com a consigna de que não há democracia sem socialismo, nem socialismo sem democracia. E, a partir daí, formula a ideia de representação da classe trabalhadora. Esse processo levou o PT a criar a coragem de navegar contra a maré, navegar contra a corrente, seja através da solidariedade às lutas sociais, seja através das manifestações políticas contra o processo de negociação pelo alto. O PT nasce no momento em que a ditadura atravessava uma crise ampla e se buscava uma distensão lenta, gradual e segura. Distensão essa que deságua na campanha das diretas, que foi um dos grandes movimentos de massa do país, e esse movimento de massa foi coagulado com a presença das forças de oposição no colégio eleitoral. Neste ponto, eu acho que é importante, o PT compreendeu, na época, que ele precisava firmar sua identidade, firmar sua condição de combatente, firmar sua condição de uma organização popular de baixo para cima. Foi isso que levou, na primeira campanha eleitoral do PT, a de 82, com a candidatura do Lula a governador do estado de São Paulo, a eleição da primeira bancada, 8 deputados, que terminou essa bancada com 5. E foi o momento em que o PT se colocou contra a transição. O PT funcionou como uma espécie de ala esquerda
da transição pelo alto. Uma transição que era um prosseguimento da distensão lenta, gradual e segura para uma transição da ditadura militar para uma democracia liberal conservadora, que nem a campanha das diretas foi viável dentro da Câmara dos Deputados, e se caminhou para o colégio eleitoral, do qual o Partido dos Trabalhadores não participou. Esse é um dado importante na história do PT, porque o PT enfrentou a contracorrente, navegou contra ela e se firmou como um partido contra a ordem. O PT não nasceu por dentro da ordem e abrindo espaço da ordem. O PT nasceu contra a ordem e questionando a ordem. A ordem com as greves, a ordem com as lutas sociais, a ordem com uma visão de luta democrática radical contra a ordem, no sentido, inclusive, naquele momento de transição do colégio eleitoral via ditadura para a democracia, o PT se colocou contra e não participou do colégio eleitoral, o que levou o PT a diminuir sua bancada de 8 deputados para 5 deputados, porque 3 deputados foram ao colégio eleitoral. Isso tem muita ligação com o que acontece em seguida na história do PT, que foi a preparação do debate sobre o processo constituinte, a preparação de um novo ordenamento constitucional do país, que o PT botou suas digitais de maneira muito fortes, até mesmo ao não assinar a Constituinte, ao assinar a Constituinte e votar contra, o PT justificou através de uma declaração pública. E essa declaração pública contém itens que estão muito atuais, como a crítica à tutela militar, como a crítica ao sistema de justiça, a crítica ao modelo de comunicação social, a crítica ao modelo e às cláusulas de propriedade da terra e, finalmente, a tortura não ser considerada como crime imprescritível. Essa declaração política foi importante, o PT assinou e votou contra. Ela tem um desdobramento quando, em 88, o PT ganha as primeiras eleições significativas para as prefeituras, como de São Paulo, e a de 89, quando o Lula vai para o segundo turno. Eu acho que o PT alcança uma maturidade política a partir das lutas sociais, da organização de base, e é interessante notar que as vertentes que formam o PT, e na minha compreensão foram 4 grandes vertentes históricas, a vertente da classe trabalhadora através do sindicalista, cuja expressão maior era o Lula. A vertente das lutas sociais e populares, cujo espaço era o movimento contra a carestia e as comunidades eclesiais de base. A vertente da intelectualidade progressista, que se opõe radicalmente à ditadura militar. E os sobreviventes, os remanescentes da luta armada derrotada, e os sobreviventes que participaram da fundação do PT, entre os quais esse que vos fala. Eu acho que essas vertentes, elas compuseram no PT um debate muito rico, muito pujante, naquele momento da crise do socialismo realmente existente, naquele momento da crise do modelo soviético, a crise das revoluções que atravessavam uma transição delicada, a própria crise da ascensão do movimento de massa. E o PT soube enfrentar aquele momento com um debate muito virtuoso, muito elevado na sua formação política. E eu acho que é importante colocar aqui para vocês que há alguns documentos da história do PT que marcam essa coluna vertebral firme do PT. As resoluções do 5º Congresso, em 88, as resoluções do 6º Congresso, quando o PT firmou a visão de um socialismo petista, o 1º Congresso do PT de 91, o 3º Congresso de 2003 e o 6º Congresso de 2017. São marcos importantes de um posicionamento político e estratégico do PT, em que o PT buscava juntar a tática com a estratégia com a tática. Foi importante nesse processo de implantação, vamos dizer assim, de formação da ossatura política teórica do PT. E é claro que nesse processo, o papel do Lula, da sua liderança, tanto na disputa da Constituinte, que foi o deputado federal mais votado, como na campanha eleitoral de 89, e foi para o segundo turno, como ele constituiu, naquela liderança popular de massa,
que representava o projeto nacional do PT. E os debates que o PT travou, a partir de 89, principalmente, a necessidade de um projeto estratégico para o Brasil, o que a gente conceituava como a Revolução Democrática, Popular e Socialista, que era uma visão de não separar a tática das alianças ou do programa com a busca de objetivos mais estratégicos. É nesse sentido que eu considero que a experiência do PT é uma experiência muito rica. Claro que durante o período, principalmente da década de 90, a década de 90 foi marcante na história do PT, porque nós fomos pressionados duramente pela ofensiva neoliberal do Estado mínimo, da globalização, da governabilidade mundial através de bancos centrais e das agências, e através da visão de uma governabilidade em que o mundo se tornava o panorama central de um unilateralismo, principalmente com a crise da União Soviética, queda do muro e os problemas de viabilidade das revoluções socialistas. Eu acho que é importante porque, nesse momento, o PT manteve a sua identidade com a visão de um socialismo com democracia e democracia com socialismo, a ideia de um programa democrático, popular, radical, e a ideia de manter a organização popular autônoma e não se diluir numa institucionalidade que, pela transição, era uma institucionalidade arcaica e oligárquica. Nesse ponto, o PT firmou uma posição importante na conjuntura política que antecede as eleições de 2000. De um lado, havia a necessidade do PT abrir a discussão sobre alianças, havia a necessidade do PT discutir o seu programa, atualizando, e havia a necessidade do PT, como a gente dizia na época, mudar sem mudar de lado. Vera, eu estou numa live, tá? Eu estou numa live. Neste processo, desculpe, mas é a efervescência que o país está vivendo. Veja bem, nesse processo político, eu acho que há uma travessia. Essa travessia começa... Eu acho que o PT teve uma vitória muito grande da resistência popular e democrática e uma travessia para se preparar a partir de 2000 até 2002 para as eleições que elege o Lula presidente da República, cujo marco importante foi a Carta aos Brasileiros, que foi uma inflexão ao centro que o Partido dos Trabalhadores fez. E, evidentemente, essa fase, que a gente precisaria até de mais tempo para analisar com vocês, que foi a experiência de governar por dentro da ordem. E nós fizemos uma aposta de governar com base na Constituição de 88, com base na legislação infraconstitucional, e resolvemos o maior desaforo nosso foi colocar o povo no orçamento, 65 milhões de pessoas se beneficiando do orçamento, com as políticas sociais de inclusão, salário mínimo, política de emprego, política do Bolsa Família, política de alargamento das possibilidades políticas que nasceram naquela época, a cota em relação à luta contra o racismo estrutural, a identidade com a luta das mulheres, os movimentos que o PT se associou com a comunidade LGBTQIA+, e o debate que se iniciou também naquele período, que hoje é um debate central com as populações originárias. É nesse contexto político que o PT governa de 2003 até 2016. E ele sofre o golpe político pelo que ele fez. As nossas debilidades de não ter se mobilizado a sociedade, de não ter preparado para enfrentamentos estruturais, de não ter feito mudança na riqueza, na divisão da riqueza, nos meios de comunicação, na própria tutela militar que se evidencia hoje, isso acabou levando o PT a um distanciamento da sua base social, da sua base popular, da sua base operária. Claro que isso contribuiu também à própria alteração da classe trabalhadora. Há uma nova classe trabalhadora que emerge com a revolução tecnológica e com a reestruturação capitalística.
Esse foi um processo muito rico. E eu tô dando linhas gerais para a gente fazer o debate, que esse processo de golpe e a tentativa... Nós enfrentamos uma fase de uma intensa criminalização do PT. Uma intensa criminalização que começou com o mensalão, depois vieram com as oposições ao governo, segundo governo Lula e Dilma, e o primeiro governo Dilma, e desagou no Lava Jato e no golpe de 2016. E que a postura da classe dominante, de maneira uníssona, era acabar com o PT. Inclusive, um dos seus porta-vozes falava que era preciso acabar com essa peste. E nesse processo, o PT criou uma resistência que eu chamo de heróica, uma resistência de uma militância que, apesar do cerco, apesar do isolamento, apesar da criminalização, ela soube enfrentar esse cerco, essa resistência com muita valentia, com muito heroísmo. Eu vivi esse processo porque, como você falou aí na minha apresentação, eu fui preso na época da ditadura militar e fui preso da democracia liberal quando eu fui julgado pelo mensalão sem ter nada a ver com o mensalão, apenas porque eu era presidente do PT. Eu acho que esse processo, pessoal, ele tem muito a ver com a força que o PT representa hoje. Vocês viram que recentemente saiu uma pesquisa que 32% da população brasileira percebe uma adesão ao PT. Não é que ela seja petista filiado formalmente, mas tem uma percepção favorável ao PT. E o PT recupera indicadores de popularidade algo perto do que ele representou em 2002, 2003, quando Lula foi eleito pela primeira vez presidente da República. E é aí que se colocou a necessidade de uma atualização do programa do partido, de uma atualização das formas de organização do partido, de uma atualização do processo de formação política, que se mostrou débil, e uma espécie de retorno às bases, porque com a eleição do Lula e da Dilma, o PT foi capturado por uma institucionalidade que, nas condições do capitalismo brasileiro, ela é oligárquica, autoritária, em que a democracia, com o sistema partidário, com o sistema de justiça e com a tutela militar, ela é uma democracia representativa que tem o caráter autoritário, oligárquico, e o PT teve que enfrentar essa discussão, e eu acho que tem que enfrentar. Esse processo é interessante observar que, da origem do PT até hoje, o PT tem uma linha de continuidade. Vocês viram que, na campanha eleitoral, as mulheres majoritariamente votaram no PT, os pobres majoritariamente votaram no PT, a juventude majoritariamente votou no PT e os negros majoritariamente votaram no PT. Portanto, o PT tem uma base social com a identidade clara. E aí se coloca o problema. Como a gente fazer as alianças, como a gente fazer a governabilidade sem quebrar os laços com essa base histórica do PT. Por quê, pessoal? Porque nas condições do capitalismo brasileiro, nas condições do racismo estrutural, do patriarcalismo, nas condições do preconceito, nas condições de um país que, ao longo da sua história, algumas mudanças foram feitas pelo alto, né? Como se diz, mudar alguma coisa para que nada mude, a existência do PT diante de um dilema, porque a classe dominante, ora, ela ficava no dilema, ou mata ou domestica. E o PT nem aceitou ser eliminado, nem aceitou ser domesticado. Esse é o grande desafio que nós estamos vivendo hoje, com o terceiro mandato do Lula. Primeiro, a eleição do Lula, que foi um fato, foi uma vitória fundamental para conter o caminho da barbárie, para conter o caminho da tragédia, para conter o caminho do fascismo. E essa foi uma vitória significativa. E é claro que isso abre um novo período histórico nosso. E nós estamos vivendo esse novo período histórico, que é exatamente a conjuntura que nós vamos analisar em seguida. Então, eu dei essas pinceladas aí para situar a história do PT. O que nós temos, rapidamente, que universalizar nessa história do PT? Primeiro, o PT tem que ter coragem de navegar contra a maré. Segundo, o PT não pode ficar só limitado à ordem. Terceiro,
o PT não pode se afastar da sua base social definida. Quarto, o PT não pode deixar de adotar uma estratégia que ela sinalize uma luta anticapitalista e reafirmar valores de um socialismo revigorado, com toda a nossa visão crítica às experiências socialistas. Eu acho que são coisas que hoje estão muito presentes, porque a própria liderança do Lula, a força do Lula, o que ele representa, que no fundo é uma disputa entre o velho e o novo querendo vingar e o velho querendo impedir, e o Lula representa essa síntese generosa, virtuosa, de quebrar as amarras de um país que precisa ajustar as contas com o seu passado colonial, racista, patriarcal, que marca uma cultura de violência e de preconceito. E o inominável Bolsonaro, ele representou uma radicalização de todas essas características econômicas, sociais e políticas, e ele não nasceu por acaso. Ele não veio de um relâmpago no céu azul. E eu acho que é isso que coloca para nós uma responsabilidade muito grande. Sem o PT, é praticamente muito difícil ou impossível a esquerda construir um protagonismo político de transformações da sociedade brasileira. Sem o PT, seria muito difícil a gente derrotar o inominável. Sem o Lula, eu digo que era impossível derrotar o inominável. E sem o PT, nós não teríamos condições de construir uma nova esperança, uma nova autoestima de como dialogar, de como transformar, de como mobilizar em torno de um projeto democrático, popular, soberano, um projeto que incorpora nas suas vertentes programáticas a luta das mulheres, a luta antirracista, a luta da comunidade LGBTQIA+, a luta das populações originárias e a luta da nova classe trabalhadora, que é bem diferente hoje do que existia quando o PT foi fundado em 1980. Então, eu digo para vocês, esses 43 anos de PT representam uma vitória. Um partido com o passado colonial, racista, patriarcal, autoritário, com um capitalismo monopolista dependente, nós temos construído essa possibilidade histórica de um partido como o PT. E é a partir daí que eu queria, acho que já ultrapassei meu tempo para conversar com vocês. Muito obrigado, Zé Genuíno. E agora vamos ver o que temos aqui de pergunta. Não é? Uma pergunta aqui é como operar a transição de uma sociedade capitalista para uma sociedade socialista, né, tendo em vista o conservadorismo e reacionarismo de boa parte da sociedade brasileira. Essa é uma pergunta. Deixa eu ver o próximo aqui. É uma hoje, por uma ou junto? Eu vou fazer um bloco de 3, por favor. Ah. Tá? Hoje, aqui na França, muitos franceses continuam a perguntar e a achar que Lula praticou atos corruptos. Buscamos desconstruir essas ideias. Mas é possível, Zé Genuíno, nos dizer como está a reflexão dessas questões dentro do partido? Terceira pergunta agora. Primeiramente, parabéns por tudo que já foi feito em um mês. A minha pergunta é, essa aqui é de Sandy, perdão. A anterior foi de Brabant, e essa agora é de Sandy. Primeiramente, parabéns por tudo que já foi feito em um mês. A minha pergunta é qual será a prioridade do PT para este ano, tendo em vista tudo que o governo passado deixou: fascismo, pobreza extrema, rombo nos cofres públicos, isolamento internacional, etc. Será um ano difícil até conseguir regularizar a situação periclitante que fomos deixados. Muito obrigado. São as três. Bem, eu acho que a transição... Veja bem, nós temos que discutir que a transição a uma sociedade socialista, a transição da luta anticapitalista, pressupõe, em primeiro lugar, a radicalização da luta democrática, a união da luta democrática com as reivindicações populares e uma estrutura de auto-organização da população explorada e excluída. Nós temos que construir enfrentamentos sociais, enfrentamentos políticos numa linha de tensionamento, numa linha de alternativas. Eu entendo, inclusive, que nas condições do Brasil, a maneira de abordar a questão do poder vai além da eleição. A eleição é uma disputa importante,
mas nós temos que ter em mente a construção de alternativas populares de poder, de formas alternativas de organização, de formas alternativas de conscientização, de formas alternativas para construir o poder popular alternativo. Não é através da fórmula tradicional que a esquerda tinha da insurreição, de assalto ao palácios, nem muito menos através da luta armada, como da forma de guerrilha, mas através de um amplo processo de mobilização de massa que une as táticas, as reivindicações táticas com a estratégia, que une principalmente o elemento novo, que é a construção de uma contra-hegemonia, a hegemonia capitalista, no plano da disputa política, no plano dos valores, no plano da cultura, no plano da educação, construindo uma nova perspectiva de alternativa e de confronto com a ordem capitalista. Porque o capitalismo, na sua estruturação neoliberal, ele radicalizou e aprofundou a exploração. Eu acho que o futuro da humanidade hoje está correndo risco pela guerra, pelo vírus e pela transição ecológica. E como é que nós vamos enfrentar esse risco se a gente não é portador de uma esperança alternativa ao capitalismo? Nós não vamos criar as formas, elas são produto da luta social, da luta popular, elas são produto da organização. Por isso que a esquerda tem que mergulhar nas entranhas da sociedade, dos movimentos sociais realmente existentes, nas experiências que existem para construir este processo de disputa de corações e mente, de reivindicações concretas na perspectiva da luta anticapitalista. Sobre a questão da qual a prioridade do governo, eu deixo a segunda para o fim. Eu acho que a prioridade essencial da reconstrução hoje é, primeiro, a emergência social que o país vive. Vocês estão vendo aí os fatos da fome, as denúncias dos Yanomamis, o que aconteceu com a Covid, o que aconteceu com o desemprego e tal. Há uma emergência social que tem que ser enfrentada. Essa emergência social tem que ser enfrentada com um novo programa de mexer na riqueza através da tributação progressiva de lucros e dividendos e das grandes fortunas. Ao lado dessa emergência social, nós temos que priorizar o enfrentamento da extrema-direita. A extrema-direita protofascista, ela se coloca, no meu modo de entender, como uma força de massa, e nós temos que saber enfrentar. Em terceiro lugar, nós temos que enfrentar algumas tutelas. A primeira delas é a tutela do mercado. A segunda é a tutela do sistema de justiça através do conceito do que foi a Lava Jato como expressão da guerra contra a corrupção, que é uma maneira do imperialismo fazer a guerra e criminalizar a esquerda. A tutela militar, que nós estamos enfrentando agora, porque ela se vinculou ao bolsonarismo como uma espécie de partido político, ela tem que ser enfrentada. Então, nesse sentido, são prioridades importantes, emergenciais. A outra questão que se coloca, o problema da percepção da corrupção no Brasil é que houve uma guerra. A corrupção foi uma guerra, um elemento da guerra da ordem capitalista hegemonizada pelos Estados Unidos, como teve a guerra contra as drogas, contra o terror e a guerra contra a corrupção. E na guerra contra a corrupção, se buscou construir mecanismos com apoio da mídia monopolista, com apoio do sistema de justiça, com as operações Lava Jato e etc., para criminalizar os movimentos e as forças de esquerda. Como enfrentar isso? Construindo e desmontando a narrativa da criminalização da política, construindo e desmontando a narrativa de criminalizar as forças de esquerda, construindo e desmontando a narrativa de que esse moralismo que foi desenvolvido no Brasil, ele é parte de uma estratégia de demonização, de criminalização da política. Isso tem que ser enfrentado não apenas com a explicação banal ou sucinta, mas com enfrentamento político nas condições em que se coloca agora. Eu acho, inclusive, que o PT tem que fazer uma autoavaliação, porque ao apoiar o projeto Ficha Limpa, projeto de organização criminosa, o projeto sobre delação premiada, nós acabamos fazendo uma média. Nós acabamos incentivando o ovo da serpente que veio com tudo contra o PT. É necessário
a transparência, as punições, o devido processo legal, a presunção de inocência, o direito de defesa como elementos fundamentais, porque essa ideia de guerra contra a corrupção é uma performance que o imperialismo monopolista, que constrói nos países dependentes uma maneira de exercer a sua tutela, de exercer o seu domínio. Muito obrigado. Nós temos aqui mais algumas perguntas, então eu vou aqui citar mais 3 perguntas. Cíntia pergunta: quais as estratégias do PT para lutar contra a desinformação, combater o poder das fake news e a manipulação da mídia? E agora temos Kátia Machado, pergunta: como colocar as Forças Armadas num lugar que nunca mais ouse dar golpe de Estado e use o poder armado que detém contra seus concidadãos? E aí tem Helena Zanella, a terceira pergunta. Formamos em Lille um núcleo que tem apenas 2 meses de existência, mas muita coragem e muita vontade de trabalhar e de investir na formação política. Como o partido orienta que se atue e se faça a massa crítica com firmeza de propósito nos ideais da luta do PT quando diferem do governo? O senhor entende que o partido pode ajudar o presidente a se firmar posições que possam fazer contraponto a esses elementos citados, mercado, mídia, etc.? Eu vou pela última. Claro que sim. Eu acho que o PT e os partidos de esquerda têm que construir um polo alternativo dentro da Frente Ampla, porque é um governo de Frente Ampla, ele tem que construir um polo para apoiar o Lula de maneira leal, para apoiar o Lula diante das ameaças golpistas, para apoiar o Lula diante da pressão do mercado, da tutela militar e dos meios de comunicação, e, ao mesmo tempo, cobrar, acompanhar, chamar a atenção. A segunda questão que coloca isso envolve uma política de comunicação alternativa, diferente do que nós fizemos nos nossos governos. O sistema público, privado e estatal tem que ser devidamente articulado através do fortalecimento da empresa brasileira de comunicação, através da comunicação estatal, e principalmente o papel do Lula nessa comunicação é muito importante, e nós devemos estabelecer uma ofensiva nas mídias sociais através desse trabalho de disputa e, ao mesmo tempo, não anular o corpo a corpo, a presença concreta, os núcleos, os grupos de conversa, as rodas de conversa, os movimentos, as entidades. Não são as redes sociais que vai substituir a organização e a formação. Pelo contrário, nós temos que trabalhar com as 2 pernas. Sobre a questão das Forças Armadas, eu acho que o que está em jogo é enfrentar a tutela. Enfrentar a tutela é a soberania do poder civil sobre o poder militar. Segundo, é ter um projeto de discussão no país sobre o que é hoje a defesa nacional. O que é um projeto de defesa do país o que não tem nada a ver com o que está acontecendo com as Forças Armadas, é só ver os exemplos dos acampamentos. E, evidentemente, isso envolve uma discussão sobre os novos desafios de uma política pública de defesa, com acesso à tecnologia, com acesso a uma modernização da estrutura e com um projeto que atue nas diretrizes do pensamento e da doutrina militar. As Forças Armadas continuam com essa ideia da guerra cultural, do marxismo cultural, do inimigo interno, da visão que o povo, na visão de uma visão oligárquica da pátria, uma visão oligárquica que eles estão acima de todos e de todos, e uma visão de que eles têm o monopólio do patriotismo. Portanto, um dos grandes desafios da democracia é estabelecer um processo de comando político civil sobre a força das Forças Armadas. Isso é fundamental, no meu modo de entender, para que a gente possa ter Forças Armadas despolitizadas, nesse sentido, despartidarizadas, para construir esse processo de conversa, de diálogo com o país como um todo. Os investimentos, as modernizações, as alterações têm que obedecer critérios de atualização
do papel das Forças Armadas, que é basicamente uma política dissuasória, uma política de defesa que não tem uma guerra à vista, nem um inimigo à vista, e, principalmente, a gente associar a política de defesa com uma política externa soberana, ativa e altiva, com base nos artigos 1º, 2º, 3º e 4º da Constituição, que rezam sobre a razão de ser do poder, que é a soberania popular, a razão de ser da relação com os Estados, que é a não intervenção, que é o respeito à soberania popular, que é o respeito à autodeterminação dos povos, e uma visão de integração regional, particularmente baseado no último acontecimento, que foi o CELAC na Argentina e o fortalecimento da Unasul. Portanto, nós temos que fazer uma mudança, uma alteração no papel político das Forças Armadas. Isso é uma luta, não vai ser de uma vez, não será fácil, mas isso deve se constituir num dos objetivos do governo Lula. Muito obrigado. Então, nós temos agora o último bloco de perguntas, mais 3 perguntas, e eu vou ler agora. Esse é o último bloco, e aí a gente continua com mais exposição do Genuíno. Deixa eu ver aqui. A Fé Otero diz: querido Genuíno, a sua autocrítica com relação ao afastamento do PT das bases é fundamental para traçarmos a nova estratégia que a militância nos exige. Como podemos agir de maneira concreta no âmbito partidário para que, de novo, os projetos do PT não sucumbam diante da pressão do poder e os interesses variados? Agora, deixa eu ver. Heloíse Leroy. Parabéns pela excelente palestra no PT de Londres. Caríssimo José Genuíno, a direita sempre acusa o PT de ser um partido ligado ao marxismo. A pergunta é: qual a visão do partido sobre o marxismo? Deixa eu ver aqui agora. Nós temos Fernanda... Não. Eu acho que é isso mesmo. Bem, isso. Eu acho que o afastamento do PT das bases foi produto de um processo de fora para dentro e de dentro para fora. Foi produto também das reestruturações capitalísticas que mudaram as relações capital e trabalho, mudaram as relações em relação às políticas sociais, ao papel da organização popular. E o PT não soube enfrentar com uma política alternativa esse esvaziamento das organizações populares. Hoje nós temos um fato novo. Há um processo generoso, virtuoso de organização popular, seja nas centrais sindicais, nos sindicatos, nos movimentos, nas alternativas de movimentos que brotam no país, desde a economia solidária, a agricultura orgânica, até a escola de formação. Eu acho que tem um fervilhar. E esse fervilhar apareceu muito na campanha eleitoral. Eu acho que o PT tem que penetrar nessas entranhas, no coração das organizações populares, não é para o povo, mas do povo, no sentido das políticas públicas, no sentido do governo. E eu acho que temos que investir na organização e na formação. Nunca a formação foi tão importante como nos tempos atuais, para a gente compreender o mundo em que a gente vive e o mundo que nós queremos transformar. Sobre a questão do PT, o PT não tem uma oficialização da teoria marxista. O PT tem marxistas, não marxistas, tem social-democratas, tem anarquista, e eu acho que essa é a riqueza teórica do PT. Eu me referencio em postulado do marxismo, tanto como método de análise, como diretrizes, mas eu respeito as pessoas que não têm essa adesão. Portanto, o PT, nessa matéria, o PT é plural, e essa pluralidade é muito importante no PT, até porque o PT é um dos poucos partidos de esquerda que formalizou o direito à tendência, o direito à pluralidade, o direito a buscar essas formas políticas e teóricas de se organizar. Eu acho que essa é uma riqueza do PT. O PT não tem monolitismo teórico e ele busca fazer o debate. Qual é a discussão que nós estamos hoje tendo que enfrentar? É a atualização da linha do partido, do programa do partido e dos nossos objetivos estratégicos. Isso aí é um debate político que o partido tem que realizar, porque ele está sendo exigido, ele está sendo cobrado para realizar esse debate sobre os caminhos e sobre o programa e a estratégia de enfrentamento
dessa nova forma de acumulação capitalista, que é o neoliberalismo, que é a monopolização de maneira radical e violenta, e a própria democratização, que enfrenta um desafio. A democracia liberal ela foi se tornada disfuncional pelo capital financeiro. Nós temos que recolocar a democracia no novo patamar, relacionando com direitos, com soberania popular, com conteúdos e com a sua substantivação, que eu acho fundamental, substantivar as lutas pelas liberdades, pelas normas da democracia. Eu acho, inclusive, que nós vamos, nessa tarefa, mais cedo ou mais tarde, não agora, ter que enfrentar uma nova organização constitucional do país através de uma Assembleia Nacional Constituinte. Eu acho que esse é um processo que nós vamos viver. Eu acho que o Brasil entrou num novo ciclo. Nós tivemos um ciclo virtuoso, tivemos uma grande derrota, que foi o golpe e a eleição do inominável, e agora nós derrotamos, nós detivemos o caminho da tragédia e vamos reconstruir o país em novas bases. E aí é um desafio enorme, é uma verdadeira encruzilhada que nós vamos ter que enfrentar e saber navegá-la. Muito obrigado, Zé Genuíno, muito obrigado mesmo. Eu vou passar a palavra mais uma vez para você para fazer as considerações finais, mas antes disso, né, assim, agradecer em nome do núcleo do PT de Londres e de todos os participantes, todas as participantes aqui presentes, né, e você, de maneira brilhante, né, nos levou em uma viagem, né, para entender melhor o processo histórico da formação do Partido dos Trabalhadores, né, também apontou e analisou bem a nossa conjuntura atual, que demonstrando assim, potenciais para o futuro do que esperar do governo Lula. Então, quando você falava, eu ficava pensando, né, digo, toda vez que eu estou quase me desesperando, pensando que às vezes o Brasil produz gente como Bolsonaro, né, e bolsonaristas, né, e aí eu sou lembrado que o Brasil também produz gente como você, né, e essa é a nossa grande esperança, né, é olhar para pessoas, lideranças como você, como o próprio Lula, e lembrar que enquanto o Brasil às vezes produz alguns monstregos, como Sérgio Moro, Bolsonaro, Damares e tudo mais, nós temos pessoas como você e o presidente Lula, né, para mostrar que o Brasil é maior, muito maior do que essas figuras, né, até monstruosas que nos aparecem hoje. Então, assim, muito obrigado mais uma vez. Eu passo a palavra para você para fazer as considerações finais, né, e depois a Júlia, que é a coordenadora do núcleo também, vai fazer uma saudação em palavra de despedida. Obrigado, Zé. Bem, companheiros e companheiras, é importante a gente partir da ideia que nós estamos numa encruzilhada política. E essa encruzilhada política leva o governo do Lula e do PT a caminhar no que eu disse, for fio da navalha. É impossível atender às demandas populares só com remendo e esparadrapo, porque a sangria é muito profunda. Nós temos que fazer reformas seletivas. Nós temos que fazer reformas seletivas no sistema financeiro, no sistema tributário, e reindustrializar o país. Tem que recuperar o papel das políticas de saúde, educação, assistência social, e temos que enfrentar o que eu chamei aí de emergência social. Há uma emergência social que tem que ser, para o andar de baixo, que nós temos que dar conta. O Bolsa Família foi viabilizado, mas é necessário a gente viabilizar um aumento real do salário mínimo. E, a partir daí, nós vamos ter que, junto com essa agenda de enfrentamento, se colocar no novo desenho internacional na relação com o mundo. O Brasil tem como trunfo a integração sul-americana, a integração latino-americana, não aceitando a tutela do imperialismo americano. Ao mesmo tempo, negociar de maneira altiva e ativa com a Europa e buscar integrar nos BRICS, numa relação também de negociação com a China, com a Rússia, com a Índia, e, principalmente, representando essa grande comunidade sul-americana de nações através de uma política de defesa que se baseia na dissuasão para dentro e na cooperação para fora. Eu digo para vocês que eu sou otimista com esse processo. A derrota do inominável foi uma grande vitória, não tanto pela quantidade de votos, mas porque a gente barrou o caminho da tragédia e da farsa. E o caminho da destruição, o caminho da morte, o caminho da violência, o caminho do preconceito,
o caminho do... O Brasil respirou, companheiros e companheiras, o Brasil está respirando. E esse respiro nos anima, nos alegra a construir, ao longo dessa história do PT, que é uma história virtuosa de homens e mulheres que se dedicaram a ela e construíram com suor, com sangue, com derrotas e com vitórias, que eu deixo a vocês um grande abraço militante que confie nessa história. Vocês têm um papel importante, seja na conquista de votos, seja na conquista de corações e mentes, para explicar, para ganhar adeptos para os desafios do governo Lula. Um grande abraço e muito obrigado. Muito obrigado, Genuíno. Acho que as mensagens do chat mostram o grande apreço que todo mundo tem por você e pelas tuas palavras. E eu acho que parte daquilo que você falou é exatamente aquilo que nós fazemos aqui fora, né? Todo mundo se pergunta o que nós brasileiros que estamos fora do Brasil se nos preocupamos tanto não só com o nosso país, mas com o nosso partido. Por que a gente está militando num partido fora do nosso país dessa maneira? E é justamente isso que a gente está fazendo aqui, na verdade, né? Essa vontade de melhorar o nosso país, de trabalhar entre nós. Eu acho que várias vezes me perguntaram, porque as pessoas têm uma ideia equivocada, né? O núcleo do PT fora. Me perguntou uma vez uma menina, fazendo uma atividade junto com outros militantes, porque existem outros movimentos sociais brasileiros aqui fora também, e ela perguntou, o PT pode arcar? Ela falou, o PT arca com esse custo, né? O PT tem dinheiro para isso. E eu tive que explicar para ela que, na verdade, nós não recebemos dinheiro do PT de fora. O que a gente tem é a nossa força política de se juntar organicamente pelo partido, mas sem esse vínculo financeiro. O que a gente não faz por dinheiro, a gente faz pelo nosso amor ao partido e essa a história virtuosa que você acabou de contar, e pelo nosso país. E lembrando que aqui fora nós também temos toda uma população de brasileiros, alguns dos quais saíram do Brasil justamente pelas questões difíceis de não encontrar emprego, de não encontrar um modo de vida que os deixassem estar lá fora. Nós temos pessoas que são, às vezes, extremamente vulneráveis. Aqui no Reino Unido, elas não sabem, muitas delas não têm o conhecimento da língua, não têm conhecimento da sociedade da qual elas fazem parte, e estão totalmente fechadas numa bolha. E é o nosso trabalho, justamente, de reabrir esse vínculo com a população brasileira aqui fora e com o partido, e fazer com que a gente possa trazer justamente essas políticas que estão nos interessam de melhoria social para a nossa população, tanto do Brasil como aqui fora também. E finalizando, só para falar que nós temos um plano de trabalho para esse ano, e o plano de trabalho é justamente esse, de fazer a ligação com a população brasileira, com a diáspora aqui fora, e trabalhar, pressionar, né, fazer a explicação e defender as políticas do partido e do governo, mas, ao mesmo tempo, também pressionar e criticar quando necessário, para que a gente possa fazer com que o Lula e o nosso governo caminhem para o lado esquerdo desse fio da navalha que você falou. Eu queria só acabar com isso, agradecer a todos que vieram, e aqueles que são tanto do Reino Unido como de outras partes dos núcleos do exterior, que estão por todas as partes do mundo. É isso. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado, Você está... Genuíno. Obrigada, Genuíno. Um abraço. Obrigada, Genuíno. Obrigada. Você está mudo. Você está mudo, Genuíno. Um abraço, companheiras. Tudo de bom aí, tá?
Obrigada. Obrigada. Valeu a pena o nosso bate-papo? Muito. Nossa, Muito! demais. Foi excelente, concisa. maravilhoso. É isso! Tem que fazer Demais. mais, tem que fazer Vamos- mais. Vamos abração, repetir. Um Tudo de abraço. bom. Abraço. Abraço. E de live com a Benedita da Silva para homenagear a Lélia Gonzalez, hein? Iniciativa Tá do PT, certo. PT Paris. Dia 3, sexta-feira. Valeu, obrigada. Ótimo, valeu. Então, vamos sair ou... Júlia? Uma Júlia, conversinha obrigada por rápida. organizar isso, foi Uma muito bom. coordenação, Júlia, por favor. Uma conversinha rápida com a coordenação. Pode ser? Pode, queria. Deixa o pessoal ir se despedindo, saindo, e a gente... Como que conseguimos terminar com 2 minutos pé? Muito bom. Isso eu não sei, foi muito bem feito. Não é fácil, né? Genuíno é tarimbado. Ele ou pode falar muito, ou ele é muito bem de consigo mesmo. Claro. E eu nem fiquei enchendo o saco, nem nada, com o tempo. Mas deu tudo certo, valeu. Deu. Né? E eu percebi uma coisa que essa questão do chat, outra pessoa repassando não ajuda. A Argentina estava repassando, na verdade, mas eu ficava vendo duplicado, entendeu? Isso a gente não pensou antes, né? Porque ficava vendo tanto o que o pessoal colocava, quanto o que a Argentina me enviava, entendeu? Então, assim, Eu não sei, eu fiquei também confusa. porque ela tava, a gente combinou no começo, que a Argentina ia copiar e colar para mim. Né? Eu posso fazer um comentário como assistente só, porque eu achei as perguntas espetaculares, viu? Achei muito bom mesmo o nível. E nem acho que a gente, no papel de coordenador aqui, já tivemos o Genuíno uma vez, né? Não é, Joab? Deixar o espaço para eles perguntarem mesmo, né? Acho que foi muito bom mesmo. Muito bom. Então, parabéns, Júlia, não é? Muito legal que você conseguiu trazer essa figura fantástica. Também, concordo. Muito legal. Júlia está muda, é? Júlia? Júlia está muda. Não foi só, nós temos aqui a Raike de Barcelona e o Alfredo junto com a coordenação, mas como a gente não está falando nada de segredo, não, eu acho que não foi só eu, né? Foi muito bom no geral. Eu espero, o Genuíno é sempre fantástico, né? Então, uma pessoa que vale a pena ouvir. Eu li uma matéria do Genuíno recente, que antes de terminar as eleições, ele estava como militante, ele não queria, diz ele, que não queria posto nenhum se Lula ganhasse, que ele queria agora, que ele já tinha participado de todos os governos do Lula, e não sei se Dilma também.